Quase todas as doenças crônicas são devidas à inflamação. Ou seja, a melhor estratégia para você prevenir doenças crônicas é reconhecer a inflamação no seu corpo e combater essa inflamação. Na primeira parte desse vídeo eu vou te ensinar o que é inflamação. Na segunda parte, como reconhecer a inflamação no seu corpo. E depois eu vou te dar 7 dicas de como desinflamar. Então, assista esse vídeo até o final porque vai ser muito aprendizado. Vamos lá. O que é inflamação? Entenda que seu corpo é como uma fortaleza que pode ser o tempo todo atacada por inimigos. E quais são esses inimigos? Os mais conhecidos são vírus, bactérias, fungos e protozoários. Outro inimigo comum que gera inflamação é o trauma. E como as pessoas geralmente reconhecem a inflamação? As pessoas geralmente reconhecem a inflamação por 4 achados clássicos, que são dor, calor, rubor ou vermelhidão e edema. Um exemplo fácil de entender a inflamação é quando você dá uma topada com o seu dedão do pé. Quando a topada é séria, o que acontece? Você tem necrose de tecido. Essa necrose aumenta o risco de infecção. Para lidar com isso, o que seu corpo faz? Inflama. A dor da inflamação vai te fazer se afastar do que te feriu e se recolher para se curar. O seu corpo vai mandar células para a região da ferida que vão eliminar o tecido necrosado e evitar infecções. Para essas células chegarem na região da ferida e realizarem seu trabalho, você vai ter que ter fluxo sanguíneo maior e vai ter que ser mais fácil para essas células passarem através dos vasos que vão ficar mais permeáveis. É esse fluxo sanguíneo aumentado para a região que vai gerar a vermelhidão, o edema e o calor. Se a lesão for muito extensa ou intensa, você pode ter também febre. Mas a inflamação também pode ocorrer de forma leve e crônica, levando a várias doenças. Entre as doenças causadas pela inflamação crônica de baixo nível estão o diabetes, a hipertensão, a obesidade, a doença de Alzheimer, a depressão e muito mais. Até a esquizofrenia, o TDAH, o câncer e a infertilidade estão relacionadas à inflamação. Praticamente todas as doenças modernas têm influência da inflamação. E como você vai fazer para saber se tem essa inflamação silenciosa? Um dos passos é saber se você tem sinais físicos de inflamação. Um leve aumento de temperatura corporal, como por exemplo uma febre interna, pode indicar inflamação. Essa febre interna, inclusive, nos ajuda a saber quais as pessoas com depressão que se beneficiam de estratégias anti-inflamatórias. Outros sinais físicos são o aspecto cansado, o envelhecimento precoce, a obesidade e contraturas musculares. É frequente o surgimento de dores musculares e de grande fadiga. Só que muitas pessoas ficam assintomáticas com inflamação crônica silenciosa. Você pode não sentir nada. Nesse caso, exames de sangue podem te ajudar. Segue alguns achados de exame de sangue que você pode olhar. VHS acima de 20, fibrinogênio acima de 400, ferritina acima de 200, PCR acima de 0,1, leucócitos acima de 5.800 e proporção entre neutrófilos e linfócitos acima de 2. Assista esse vídeo até o final porque agora nós vamos falar das 7 principais estratégias para você vencer a inflamação silenciosa. Não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de ativar o sininho das notificações. O primeiro passo para você desinflamar é dormir melhor. E o que você pode entender como dormir melhor? Dormir 7 a 8 horas de sono por noite e ter um sono mais profundo. O primeiro passo para você dormir melhor é realizar uma higiene do sono. Há diversos passos para uma adequada higiene do sono que nós podemos discutir melhor em outro vídeo. Uma regra simples para você já começar a fazer a higiene do sono é a regra 10-3-2-1. Como é que ela funciona? Você não vai beber álcool ou café nas 10 horas antes de dormir. Você não vai comer nada sólido nas 3 horas antes de dormir. Não vai beber nada nas 2 horas antes de dormir. E 1 hora antes de dormir você vai desligar qualquer tela. Além disso, o consumo de chás como camomila, melissa e mulungu pode ajudar bastante com o aprofundamento do sono. Quanto a suplementos, a melatonina ajuda a pegar no sono. Eu recomendo doses baixas, sempre abaixo de 1 mg quando é para dormir. Um suplemento que ajuda a diminuir a latência do sono, ou seja, o tempo que demora para você pegar no sono e ajuda a aprofundar o sono, é a glicina. A dose de glicina é de 3 a 5 gramas 1 hora antes de dormir. E entre os alimentos que comidos à noite favorecem o sono estão as cerejas, os kiwis, as bananas e o abacate. Sem nos esquecermos dos mais famosos, que são o alface e o maracujá. Vamos agora para o segundo passo fundamental para o controle da inflamação crônica silenciosa, que é o manejo do estresse. Os hormônios do estresse, que são cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, são inflamatórios. Por razões óbvias, você se estressa quando seu organismo percebe perigo. E o que seu organismo faz? Te inflama para te defender. Há uma constelação de coisas que devem ser feitas para evitar o estresse e, com isso, combater a inflamação. Muitas pessoas desenvolvem doenças inflamatórias e câncer após grandes traumas. Por isso é muito importante o cultivo da espiritualidade a partir de hoje. Nós não sabemos os traumas que nós podemos enfrentar na vida e devemos estar preparados. A prática de uma religião, de meditação ou mesmo de yoga ou tai chi chuan
te ajuda a diminuir o estresse presente, reduzindo a inflamação. Além disso, eles te ajudam a enfrentar traumas que você pode vir a ter durante a sua vida, te ajudando a evitar doenças sérias. Relações sociais e familiares positivas, evitar pessoas tóxicas, ter hobbies, viajar e tirar férias também são fundamentais para o controle do estresse e, portanto, da inflamação. Entre os suplementos que ajudam com o estresse, nós temos o magnésio, nós temos a taurina, nós temos outros aminoácidos como a L-teanina, o 5-HTP e o GABA. Nós temos fitoterápicos como, por exemplo, a camomila, o humulus lúpulus e a magnólia. Nós temos adaptógenos como a ashwagandha, ginseng e rhodiola. O terceiro passo são os exercícios físicos. Entre os exercícios, nós temos os alongamentos para evitar o estresse e contraturas. Nós temos a musculação, importante para diminuir a resistência insulínica, melhorar o metabolismo, que também ajuda a combater a inflamação. E temos o exercício aeróbico moderado. O exercício aeróbico moderado treina o nosso organismo para vencer a inflamação e, no longo prazo, tem uma ação anti-inflamatória. Importante lembrar que o exercício deve ser seguido por descanso para que não haja inflamação aumentada, porque o excesso de treino ou overtraining é altamente inflamatório. O quarto passo é a retirada de alimentos inflamatórios. O primeiro alimento inflamatório que eu vou falar para vocês é o açúcar e os carboidratos refinados. Eles aumentam a resistência à insulina, que em si já é inflamatória. Mas não é só isso. O consumo de açúcar leva a uma proliferação indesejada de bactérias no intestino, que chamamos de disbiose intestinal. A disbiose intestinal acarreta intensa reação inflamatória na parede do intestino. Veja, por exemplo, a gengivite causada pelo açúcar, com gengivas inflamadas e sangrantes. O mesmo acontece com a parede do intestino, só que lá a escova de dente não chega. Essa disbiose com inflamação da parede do intestino causada pelo açúcar leva ao que chamamos de permeabilidade intestinal aumentada. A permeabilidade aumentada do intestino ou leaky gut aumenta o risco de doenças como, por exemplo, câncer, doença coronariana e doenças autoimunes. Além disso, não podemos nos esquecer do glúten, responsável por vários casos de doença celíaca e de sensibilidade não celíaca ao glúten. Não perca os vídeos aqui do canal sobre doença celíaca e sensibilidade ao glúten. Óleos vegetais, como por exemplo de canola, de soja e de girassol, devem ser evitados. E algumas pessoas têm sensibilidades ou alergias a alimentos saudáveis, como por exemplo ovos, oleaginosas e frutos do mar. Observe seu organismo. Se você tiver urticárias ou sintomas digestivos, corte esses alimentos pelo menos temporariamente. Nem preciso dizer que alimentos ultraprocessados devem ser evitados. Em quinto lugar, vamos incluir alimentos anti-inflamatórios. Sardinhas são ricas em ômega 3 e em várias vitaminas e minerais que ajudam a combater a inflamação. Frutas vermelhas como açaís e mirtilos têm polifenóis que ajudam a modular os seus genes, diminuindo a inflamação crônica. Podemos dizer o mesmo do chá verde, de outros chás e do azeite de oliva extra verde. A cúrcuma e o gengibre são excelentes anti-inflamatórios naturais. Raízes como aipim, batata doce e inhame melhoram a qualidade da microbiota intestinal, diminuindo a inflamação crônica. O abacate tem vitaminas, minerais, polifenóis e gorduras boas que também ajudam a diminuir a atividade inflamatória. Pesquise os alimentos anti-inflamatórios, eu dei apenas uma amostra. Em sexto lugar estão os suplementos básicos. A inflamação crônica aumenta o consumo de magnésio e de vitamina D. Além disso, tanto o magnésio quanto a vitamina D estimulam vias anti-inflamatórias. O magnésio pode ser o cloreto de magnésio ou magnésio PA, mas é bem melhor que seja um magnésio quelado, como por exemplo o magnésio glicina, magnésio dimalato e magnésio citrato. Todos esses são formas de magnésio quelado. Geralmente entre 2 e 4 cápsulas de magnésio ao dia já dão conta do recado. Não se preocupa tanto com a dose. Uma cápsula de qualquer magnésio tem entre 100 e 170 mg de magnésio, ou seja, com 2 a 4 cápsulas mais a alimentação, você estará bem de magnésio. Eu vou deixar na descrição links para magnésios de qualidade quelados. Com a vitamina D, eu recomendo que se oriente pelo exame de sangue. A vitamina D ideal deve estar entre 60 e 100. Como é que você vai fazer? Começa com 2.000 unidades por dia e a cada 6 meses você dosa até chegar no nível adequado. Não tenha pressa. A vitamina D deve ser tomada no café da manhã ou no almoço, de preferência junto com a vitamina K2. Não deixe de assistir aqui no canal meu vídeo super completo e direto ao ponto sobre vitamina K2. Por fim, o ômega 3 é o suplemento básico mais importante para vencer a inflamação. Dos 2 ômega 3 principais, que são o EPA e o DHA, você deve se preocupar mais com o EPA. O EPA é um anti-inflamatório natural que é carente na nossa dieta. Eu não sei de ninguém que nos dias de hoje consiga consumir ômega 3 de forma adequada na alimentação. Consuma no mínimo 1.500 mg de EPA por dia. O ômega 3 deve ser sempre consumido com as refeições. Outra coisa importante é a qualidade. Você tem que buscar um ômega 3 que tenha o selo MEG3. Esse selo MEG3 ele garante que o ômega 3 é puro e é livre de metais pesados.
Eu vou deixar na descrição o link para o ômega 3 com selo MEG3, rico em EPA e de qualidade. E não deixa de aproveitar o cupom de desconto DINDO. Em sétimo lugar, nós temos anti-inflamatórios naturais que são fitoterápicos. A curcumina é o mais famoso deles. Deve ser consumida com as refeições e de preferência com piperina. Além da piperina, a curcumina também pode ser consumida em formulações de alta biodisponibilidade, como por exemplo Curate e Curcuveio. Outro anti-inflamatório natural bastante conhecido é o piquenogenol. O piquenogenol tem uma atividade mais leve do que da curcumina, mas ele tem outros benefícios, como melhora de fluxo sanguíneo e é um potente antioxidante. Não deixa de assistir os múltiplos vídeos sobre piquenogenol aqui do canal, um dos suplementos que eu tomo todo dia. E estou deixando também o link na descrição. Enzimas digestivas como a bromelina e a serrapeptase também podem exercer atividade anti-inflamatória, principalmente no intestino e nas articulações. Para isso, elas devem ser consumidas ou longe das refeições ou em cápsulas de liberação entérica. Isso para evitar que sejam destruídas pelo suco gástrico. Por fim, nós temos outros anti-inflamatórios naturais muito potentes, como por exemplo a sucupira e a boswellia serrata. Deixe suas dúvidas nos comentários para eu poder atendê-las e se inscreva no canal. Tá dado o recado.